Uso capião judicial ou uso capião extrajudicial? Qual é o melhor para você? Qual é o mais barato? Qual é o mais rápido? Vamos falar sobre isso? Eu sou Gabriela Oliveira, advogada, e aqui falamos sobre como você deve regularizar o seu imóvel. A uso capião é a forma de você conseguir colocar o imóvel no teu nome quando aquela área não tem matrícula, quando você comprou aquela área de terceiros que nunca registraram, nunca fizeram escritura e registraram no cartório. Então, a uso capião pode ser a solução em muitos casos, mas você precisa decidir se vai levar para resolver no cartório, extrajudicialmente, ou no judicial, com o juiz e todo o processo judicial. Qual é o melhor e qual é o mais rápido? A diferença é que no cartório você vai fazer primeiro a documentação no cartório de notas, uma ata, onde você vai levar todas as provas que você tem para fazer uma ata no cartório, depois levar para outro cartório, o cartório de imóveis, e lá o registrador vai analisar a documentação para ver se pode ser registrada aquela uso capião ou se não. Já no judicial, você leva toda a documentação, todas as provas para o juiz analisar e decidir. Qual é a mais rápida? É no cartório, no extrajudicial, na via cartorária. Por quê? Porque no cartório os prazos são muito mais rápidos, são resolvidos por um registrador. Já no judicial, o juiz leva mais tempo para analisar. No judicial pode levar de 3 a 5 anos, mais ou menos, uma uso capião para ser finalizada. Já no extrajudicial, no cartório, todo o processo pode levar meses ou no máximo 1 ano. Então, é um procedimento que demora, tanto no judicial como no extrajudicial, sim. Mas ainda assim, no extrajudicial é mais rápido do que no judicial. E falando em valores, muitas vezes no extrajudicial, no cartório, sai mais barato. Por quê? A taxa, a tabela de cartório, o valor muitas vezes sai mais barato do que a tabela do judicial. Porém, precisa ser comparado, porque cada estado tem uma tabela, então os valores variam. Mas se você não tem como pagar a taxa, então você tem que correr para o judicial para pedir a isenção à justiça gratuita, porque não tem como você fazer um pedido de justiça gratuita na via extrajudicial e em cartório, somente na judicial. Além disso, para fazer uso capião em cartório, você precisa levar toda a documentação. Então você já vai levar pronto memorial, planta, RT, documentos que engenheiro, arquiteto, técnico de edificação faz. Então você precisa ter esse valor para pagar essa documentação. E não pode ser aquela planta antiga que você tem guardada há muito tempo. Não pode, tem que ser a documentação do imóvel como ele está hoje. Então não pense que aquela documentação antiga que você tem guardada vai servir para isso. Ela vai servir como prova, como documento antigo, mas não como documento técnico que será analisado para dizer como é que o imóvel é hoje. Além disso, para escolher se é extrajudicial ou judicial, também precisa analisar outra coisa. No extrajudicial, todos os vizinhos confrontantes ou os herdeiros do proprietário tabular precisam estar de acordo ou não vão atrapalhar a sua uso capião, pelo menos. Mas se você sabe que vai ter briga, que eles querem aquela área, que eles vão contestar, então você já vai para o judicial. Porque é no judicial que pode ter contestação, pode ter briga entre herdeiros ou vizinhos, mas isso não pode acontecer no extrajudicial. Se isso acontece no extrajudicial, o registrador vai dizer que, como tem conflito, precisa enviar para o judicial. Então, você acaba perdendo tempo. Você já sabe que vai ter briga, já vai direto para o judicial. Além disso, se você tem poucas provas ou provas muito frágeis, você não vai levar para o cartório para fazer extrajudicial. Por quê? No cartório, a uso capião tem que estar muito bem fundamentada com provas. Então, você tem que ter várias provas documentais. Se você só tem testemunhas, você não vai para o extrajudicial, porque provavelmente ela não vai passar. O registrador precisa de muita segurança para dizer que vai registrar aquela uso capião. Então, se você não tem muitas provas, se está muito frágil a situação, você já leva para o judicial, porque o juiz
vai ter força de dizer: registra, eu compreendo que aquele imóvel é daquela pessoa, entende? Então, se você já está vendo essa situação, não leva para o extrajudicial para não perder tempo, não gastar desnecessariamente. Então, vamos resumir aqui. Você tem muitas provas, você tem dinheiro para você fazer a ata notarial no cartório, para fazer a documentação do engenheiro, para pagar o advogado. Então você vai fazer extrajudicial, porque é mais rápido, às vezes até mais barato. Então, se o tempo é muito precioso para você, extrajudicial. Mas se você não está correndo contra o tempo, se tem briga, conflito, ou se suas provas são frágeis, ou se você não tem dinheiro e precisa pedir a justiça gratuita, então você precisa ir para o judicial. Então essas são as diferenças da uso capião judicial e extrajudicial. Todas elas têm procedimentos, prazos para ocorrer, mas no cartório segue sendo mais rápido, 1 ano mais ou menos, já no judicial de 3 a 5 anos ou mais, a depender da complexidade do processo, mas que vale a pena fazer quando você só tem essa oportunidade de colocar o imóvel no seu nome. Só é dono quem registra, só é dono quem tem o seu nome lá no cartório de imóveis. Então, se o advogado analisou sua documentação, verificou que só dá para fazer por uso capião, então você deve correr atrás de fazer o quanto antes, porque como você já viu, demora para chegar até o final, até a finalização, mas que vale a pena ter o documento no seu nome, tanto para depois você vender para outra pessoa, como você dar em garantia, fazer financiamento. Então, para tudo isso precisa de documentação. Então, não perca tempo, faça documentação, procure advogado para fazer seu uso capião. Ter o documento no seu nome vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Veja aqui no canal outros vídeos, porque aqui falamos muito sobre o uso capião, regularização de imóveis, como você pode transferir a documentação do imóvel para o seu nome, com segurança e rapidez.